Bom, boa noite a todos mais uma vez. Declaro aberta então a sessão de defesa pública do programa de mestrado em Direito em Ciências Jurídicas da Ambra University, do discente Dr. Marcos Brenner Gualberto de Aragão, um trabalho de conclusão versando Justiça Penal e Negocial no Brasil, uma análise da viabilidade da celebração do acordo de não persecução penal com os indiciados inimputáveis. Essa banca está composta aqui pela doutora Iris, pelo professor doutor Rafael e pelo professor convidado doutor Fernando Davi, a quem eu já agradeço de antemão aí a participação na banca. Esperadas essas breves apresentações de introdução, passa a palavra então ao Dr. Marcos Brenner, para que possa fazer nossas exposições em até aí 20 minutos, né, no apanhado geral aí do vosso trabalho, para depois então passarmos aos questionamentos. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos. Eu sou Marcos Brenner, aluno de mestrado da Ambra, e vim aqui apresentar minha dissertação para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os membros da banca, professor Fernando Davi, professor Rafael Wolff, que muito gentilmente atenderam esse chamado da Ambra, o meu orientador, o professor Robson Fernandes, que deu contribuições inestimáveis para o direcionamento do trabalho, e a professora Iris Saraiva, que, assim como o professor Fernando Davi, já participaram da banca de qualificação, já conhecem o trabalho e muito contribuíram também para essa dinâmica aqui. Bom, o trabalho é a Justiça Penal Negocial no Brasil, uma análise da viabilidade, da celebração, da possibilidade da celebração de acordo de não persecução penal com indiciados inimputáveis por transtorno mental ou deficiência intelectual. O tema do trabalho é a Justiça Penal Negocial no Brasil e a inimputabilidade, partindo de um problema, é a análise da viabilidade da celebração do NPP com aqueles indiciados inimputáveis, partindo, obviamente, de uma hipótese já pré-definida, que é a da viabilidade da celebração desses acordos, desde que respeitados certos ajustes e regramentos legislativos que são sugeridos no trabalho. Bom, o tema, por que eu escolhi esse tema? Eu sou promotor de justiça e, intuitivamente, eu fui detectando ali empiricamente que a minha atividade ela estava sendo muito direcionada para a resolução extrajudicial de conflitos. Eu ia percebendo que a minha atuação era pautada no distanciamento da resolução conflitiva judicial, da jurisdição estatal. E a partir daí, dessa percepção, eu comecei a estudar o tema, me interessei pela temática e eu percebi que esse é um assunto muito relevante no direito, porque ele traz uma perspectiva de efetividade de direitos, de resolução célere de problemas, de pacificação social, que ganha um grande destaque no debate jurídico, sendo uma nova fronteira do direito. E equalizando isso com a perspectiva e a igualdade de direitos da pessoa com deficiência. Foi esse assunto que me chamou a atenção. Eu vou ter que abreviar esse panorama geral do trabalho, por conta do tempo, e eu vou passar para as conclusões que o trabalho chegou. Bom, o trabalho chegou a um direcionamento muito claro, a uma conclusão muito clara. Primeiro, dos moldes em que foi previsto a NPP, não é possível a sua celebração com indiciados inimputáveis. Por quê? Porque você, a partir da leitura do estudo do Instituto, você percebe claramente que ele é modelado para alcançar os sujeitos imputáveis. E não foi feito na perspectiva do inimputável. É perfeitamente visível e perceptível que é uma lacuna legislativa sobre esse tema. E aí eu me debrucei sobre o que fazer diante disso. Porque há uma situação muito grave aqui que precisa ser destacada, e o meu papel, minha contribuição com essa pesquisa é isso, é levantar luzes a essa problemática e também sugerir soluções, como foi feito no trabalho.
Por quê? Eu identifiquei que o Estado brasileiro ele está numa encruzilhada, uma encruzilhada de violação de direitos. Há uma violação sistemática e generalizada de direitos da pessoa com deficiência. Por quê? Da forma como está mantidos o status quo, nós temos duas possibilidades, que é a impossibilidade de aplicação do NPP para com inimputáveis, com indiciados inimputáveis, que viola o princípio da igualdade numa perspectiva formal, ou a aplicação da NPP com indiciados inimputáveis, da forma como está prevista, vai levar ao quê? Uma aplicação defeituosa do Instituto, que vai gerar violação de direito das pessoas com deficiência, uma perspectiva também do princípio da igualdade, mas uma perspectiva material. Por que que essa é uma situação tão relevante? Porque o Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa tratativa internacional, esse acordo internacional, ele foi internalizado no Brasil com status de emenda constitucional. Então, o Brasil ele outorgou para si um mandado constitucional, um mandamento constitucional de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. E essa situação de vazio legislativo do NPP em relação aos inimputáveis, ele ocasiona uma grave violação de direitos da pessoa com deficiência. É uma evidente ação ou omissão do governo brasileiro de discriminação das pessoas com deficiência. Por quê? Porque o ANPP é um instituto despenalizador, é um negócio jurídico que possibilita ao acusado a fuga, a abreviação do rito processual, a fuga da ação penal. E toda aquela estigmatização que nós conhecemos da ação penal, e sem contar a futura possibilidade de uma sentença penal condenatória que pode desaguar numa pena privativa de liberdade. Então, da forma como está, somente as pessoas capazes, ou na dogmática penal, os imputáveis, podem ter esse benefício na legislação, tendo uma flagrante discriminação em relação às pessoas portadoras de deficiência, na dogmática penal, os inimputáveis. E o que fazer diante disso? Qual foi. Esse é o problema, foi identificado no trabalho, e qual foi a sugestão que eu adotei para poder cessar esse estado de violação generalizada de direitos? É a edição de uma normativa específica para tratar da possibilidade do ANPP com acusados inimputáveis. É a edição de uma lei específica que vai viabilizar, é só a edição dessa lei específica que vai viabilizar o ANPP com indiciados inimputáveis. Por quê? Aí aqui é possível, é necessário a gente pensar na natureza jurídica do ANPP e do tratamento jurídico que é dado aos inimputáveis. O ANPP, ele é um negócio jurídico processual. A doutrina clássica trata como um negócio jurídico pré-processual, mas nós já temos decisões do STF dizendo que seria um negócio jurídico processual. E como negócio jurídico, ele tem pressupostos de existência, validade e eficácia que precisam ser respeitados. Eu vou me ater aqui ao pressuposto de validade, que é o que mais tem relevância para esse trabalho. Esses pressupostos são tratados no direito civil, o negócio jurídico é um tema afeto à dogmática civilista, e lá ela é esmiuçada, tanto em lei como por doutrinadores, são esmiuçados esses pressupostos de existência, validade e eficácia que eu trago para o trabalho. E aqui eu vou me arvorar especificamente do pressuposto de validade. Por quê? Porque entre os pressupostos de validade, nós temos a figura do agente capaz. E esse trabalho aqui, ele se propõe exatamente a tratar de negócio jurídico com agente incapaz, com inimputável. E como conciliar essa questão? E aí a gente vai
buscar o auxílio do direito civil. Nesse tópico aqui foi onde eu me inspirei para trazer possíveis soluções para a edição legislativa do tema, que é o quê? Que é o Instituto da Curatela e o Instituto da Tomada de Decisão Apoiados. Tomada de decisão apoiada, são institutos do direito civil e do processo civil. E eles têm como função, aqui é muito importante a gente ter cuidado com as palavras, porque esses institutos eles visam suprir, complementar, integrar a vontade do incapaz, o relativamente incapaz. Não é de substituir a vontade do incapaz. A vontade do incapaz ela continua sendo necessária, respeitada, havendo a necessidade apenas de integração dessa vontade. E é o que esses institutos vão realizar. A integração da vontade desse incapaz, desse relativamente incapaz. Mas não só isso, porque a gente não pode pegar uma lógica do direito civil, uma lógica processualista civil, e aplicar pura e simplesmente no processo penal e trazer isso como solução para um problema da tratativa do inimputável no processo penal. Estudando, fazendo o estudo legislativo, regulamentar e doutrinário sobre o tema do tratamento jurídico dos inimputáveis na justiça penal brasileira, eu identifiquei algumas coisas, isso é tratado no terceiro capítulo do trabalho. Eu identifiquei algumas coisas. Primeiro, que o tratamento jurídico do inimputável, dentro do processo penal, ele se restringe à justiça penal clássica. Não há uma tratativa sobre a consensualidade no processo penal. Como deve se dar a consensualidade no processo penal com os indiciados inimputáveis? Mas há uma vasta literatura sobre a tratativa jurídica dos inimputáveis no processo penal. E, notadamente, nesses últimos anos, eu posso destacar aqui a Resolução 487 de 2023, que ela traz um tratamento diferenciado, antenado com o direito internacional, com o novo tratamento dos inimputáveis no mundo todo, que foi internalizado, mais uma vez aqui, pelo Brasil, pela Convenção Internacional já narrada. Essa convenção ela já foi regulamentada pelo Estatuto da Deficiência, aí, mais precisamente pela Lei Antimanicomial, que atenta nessa temática que eu vou entrar agora, e que foi regulamentada mais precisamente pela Resolução 487 de 2023, que ela trata de como deve ser o tratamento dos operadores do direito com os inimputáveis durante o processo penal. Lá entre os mecanismos, eles adotam eles trazem essa inovação da necessidade de uma formalização de uma equipe que vai avaliar, uma equipe de saúde pública, que vai avaliar a situação, vai acompanhar a situação desse inimputável, vai acompanhar todo esse tratamento ambulatorial dele. E foi aí que eu trouxe esse instituto pro ANPP. Não basta só mecanismos do direito civil e do processo civil para integrar a capacidade desse indivíduo. A gente precisa da inclusão de um profissional da saúde mental que ele vai servir não exatamente para integrar a capacidade desse indivíduo, mas para avaliar, ter um profissional gabaritado nesse assunto para avaliar se esse indivíduo ele manifesta validamente uma capacidade negocial. Se ele tem condições de se manifestar de forma integrada, é importante a gente nunca esquecer isso, da forma integrada com aqueles mecanismos do processo civil, se ele tem a capacidade de se manifestar volitivamente, uma vontade negocial. E se ele não só isso, se ele é capaz de manifestar uma vontade negocial e se ele é capaz de, ao celebrar esse ajuste, cumpri-lo. É importante isso aqui. Esse profissional ele vai fornecer subsídios ao promotor, informando se esse inimputável ele tem a capacidade negocial e a capacidade de cumprimento das avanças. Aqui é importante fazer um adendo que, para a celebração do NPP com inimputáveis, é uma outra solução que eu aponto sobre a necessidade da inovação legislativa, é necessário que antes ele passe pelo incidente de insanidade mental. E aqui eu trago
como base o tratamento jurídico do inimputável na justiça penal clássica. Ela passa pela mesma ritualística. Então, uma vez estabelecido o incidente de insanidade mental, verificado que o indiciado é inimputável, isso pode ser feito antes da ação penal, pode ser requerido até mesmo pelo delegado de polícia, ele pode preceder a ação penal, então é perfeitamente aplicável já nos moldes como está, já previsto pela legislação. Uma vez identificado há indícios de insanidade, instaura-se um incidente de insanidade mental, concluído pela inimputabilidade do agente, o Ministério Público, então, a par desses instrumentos processuais que eu já mostrei, a tutela, a curatela, a tutela antecipada, e esse profissional da saúde, essa equipe interdisciplinar, ele, então, realizará a audiência extrajudicial, onde será delimitadas as condições do acordo. Mas não só essas adaptações legislativas serão necessárias. É necessário a gente prestar atenção em uma coisa que é muito importante e que a literatura é muito escassa sobre esse ponto. No sistema que a gente adota, o sistema vicariante ou unitário, é muito claro. A pena ela deve ser aplicada ao imputável, a medida de segurança ao inimputável. E qual é o problema aqui? O problema é, a questão, na verdade, é que o ANPP, nos moldes como foi formulado, ele prevê, entre as condições negociadas, medidas restritivas de liberdade. E a gente sabe, isso está elencado tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, que as penas, as espécies de penas são as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. E essas penas, elas não podem ser aplicadas ao inimputáveis. Então, eu chamo a atenção nisso, entre as condições que o artigo 28A elenca, que são 5, duas delas são medidas restritivas de direito que eu entendo que não podem ser aplicadas ao inimputável. Então, dentro dessa nova ordem legislativa, normativa, há necessidade de substituição dessas medidas restritivas de direito, que seriam a prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade. Elas precisam ser substituídas para darem vez às medidas de segurança. E aqui mais uma ponderação é necessária. Vai ser aplicada qualquer medida de segurança? Não. As medidas de segurança regulamentadas hoje no Brasil são a internação e o tratamento ambulatorial. A internação, ela consiste numa medida privativa de liberdade, enquanto ao tratamento ambulatorial, uma medida restritiva de liberdade, restritiva de direitos. E, e eu entendo que, dentro dessa lógica negocial, onde o ANPP é um benefício, é por isso que é a relevância desse trabalho aqui, o ANPP ele funciona como um benefício ao indivíduo indiciado, que vai se ver livre de uma ação penal, de uma futura condenação, uma futura restrição carcerária. Então, ele, como um benefício, ele tem que configurar-se através de medidas mais benéficas ao indivíduo, que não vai ser a internação, que não vai ser a internação. Pelo contrário, será o tratamento ambulatorial. E esse pensamento que eu tenho é um pensamento que está embasado nessa nova dinâmica, nesse novo tratamento jurídico que é dado aos inimputáveis, que é destacado pela Resolução 487 de 2023 do CNJ, em que exorta aos juízes o privilégio do tratamento ambulatorial em detrimento da internação, porque é uma medida que vai privilegiar a ressocialização, o tratamento, a inclusão social e familiar do indivíduo, em detrimento da privação em casas asilares. Então, eu entendo que não é qualquer medida de segurança que será substituída, será apenas o tratamento ambulatorial. Bom, então, feito essas considerações, feito esses ajustes legislativos, eu entendo que é plenamente viável a celebração do ANPP,
ou indiciados inimputáveis por transtorno mental e deficiência intelectual, desde que haja a edição de uma lei em que obedeça, que leve em consideração essas idiosincrasias que eu trago no trabalho. E, para finalizar, eu chamo a atenção da banca que eu redigi um projeto de lei para colocar em discussão no dia de hoje, para contribuir para o debate, quem sabe uma futura publicação, um projeto de lei em que eu esquematizo todos esses institutos, voltando para a aplicabilidade do instituto com indiciados inimputáveis, sempre partindo de uma perspectiva de efetividade de direitos, de igualdade, de não discriminação da pessoa com deficiência. Eu encerro, então, a minha explanação, agradecendo à banca e, de novo, muito gentilmente compareceu no dia de hoje. Eu queria agradecer especialmente ao professor Robson Fernandes, que deu valorosas contribuições ao trabalho, aos professores que compuseram a banca de qualificação também, e ao professor Rafael Wolff, que também comparece aqui e prestigia o trabalho. E eu coloco agora o trabalho em discussão para fomentar esse debate jurídico e poder enriquecer a tratativa sobre o tema. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço aí pelas palavras. Eu que agradeço por ter sido escolhido, uma honra. Aprendi muito com o senhor também e certamente um trabalho que trouxe e trará muita contribuição, não só no âmbito do Ministério Público, instituição a qual o senhor pertence, enquanto membro, mas também a toda a sociedade acadêmica, né, aos operadores do direito em geral. Bom, passo agora então a palavra em respeito aos nossos convidados externos, ao professor Dr. Fernando Davi. Professor Fernando, agradecendo mais uma vez a disposição ímpar aí sempre de contribuir conosco, desde a qualificação. Fique agora à vontade, por gentileza, para as vossas considerações. Agradeço, professor Robinson. Sempre uma honra aí poder fazer parte das bancas de Vossa Excelência, uma alegria enorme. Também quero cumprimentar a professora Iris. Tive a oportunidade já de fazer algumas bancas com ela, prazer. E o professor Rafael Wolff, não conheço, mas passo a conhecê-lo agora e já louvo aí a possibilidade de estar próximo aí de colegas desse alto gabarito, né? E com relação ao trabalho, já entrando na análise da dissertação do Dr. Marcos Brenner, eu já havia ponderado algumas coisas na qualificação e eu não quero também acabar, né, me estendendo muito, vou tentar ser breve. O trabalho está, na minha concepção, muito bem redigido, ele já estava na qualificação muito bem encaminhado, de modo que as colocações, as ponderações que eu me permito fazer agora são muito mais no sentido de evoluir algo que já está bastante interessante, né? Trazer talvez um viés, uma leitura mais acadêmica a esse tratado aqui, esse trabalho que está realmente bastante interessante. Por exemplo, quando nós olhamos aqui o resumo, ele é importante que se escolham palavras-chave que facilitem a busca. Uma pessoa que vai buscar o trabalho, ela faz primeiro uma seleção por palavras-chave. E observando aqui as palavras-chave, eu percebo que existe a palavra inimputáveis, mas não tem por transtorno mental ou deficiência intelectual. Então, quem procura inimputáveis, por vezes, pode achar que o trabalho tem a ver com menores de idade, né? Então, é importante, é interessante que, na parte do resumo, essa palavra-chave fique mais
evidente. Eu gostei bastante, né? Tem muitos pontos fortes aqui no trabalho. Essa ideia da primeira geração da justiça negociada, segunda dimensão, né? Primeira dimensão, achei a escolha do termo muito feliz também, porque dimensão é muito mais pertinente do que geração, né? Mas primeira, segunda e terceira dimensão, gostei bastante. Uma ideia muito boa, partindo da Lei 9.099, achei bem interessante. Realmente a justiça negociada ela é uma via. Eu havia algumas coisas eu senti falta no trabalho que eu tinha ponderado na qualificação, né? E falo isso por uma futura publicação, eventualmente uma publicação desse trabalho como obra, né? Para eventualmente isso ficar um pouco mais, enfim, evidenciado, né? Uma questão, por exemplo, aqui a aderência, né, à linha do orientador. Eu havia ponderado, e eu acho que é importante, não há nenhuma obra do professor Robinson Fernandes citada no trabalho. Sei que ele não vai falar nada disso para o senhor, mas é muito interessante que eu também dou aula numa universidade 100% digital. E a gente sente falta desse contato humano, né? Eu, quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, eu tinha que ficar sentado do lado de fora do gabinete do meu orientador e eu saía correndo atrás dele, esperando 5 minutinhos da atenção dele para eu conseguir, enfim, falar com ele, entender o que ele pensava. E eu citei ele diversas vezes na minha referência bibliográfica. Mas aqui, doutor Marcos, eu não vi nenhuma citação das obras do professor Robinson Fernandes. Eu acho que isso chama um pouco a atenção, acho que não é bacana, eu acho que é bom o senhor revisitar essa leitura. Outra coisa, doutor Marcos, eu acho interessante também que o senhor parte de a grande questão, o senhor escreve muito bem, está muito bem conduzido o trabalho. Tem alguns probleminhas formais que eu aponto assim, vez ou outra, alguns títulos órfãos, coisas pequenas, né? Mas a questão aqui é partir de lugares comuns, né? Veja, quando nós somos acadêmicos, nós estamos estudando uma leitura para a academia, nós temos que ter uma certa neutralidade na hora de pesquisar. Então, o que eu sinto falta aqui é o outro lado. Então, eu tinha falado para o senhor, na qualificação, que eu sentia falta aqui da leitura do processo como garantia. O processo penal, ele não é só um mal em si mesmo. Ele pode ser um mal exatamente pelo congestionamento de casos e tudo mais, mas ele também é uma garantia de liberdade. Então, a gente tem que observar o processo nessa leitura das garantias dos direitos humanos fundamentais. Então, eu senti um pouco falta dessa leitura, como se a justiça negocial ela fosse a panaceia para todos os males. Isso, para mim, eu senti um pouco de dificuldade. Alguma questão aqui também que eu acho que é importante é trazer para o senhor aqui também a questão, eu estou folheando, eu achei interessante, porque o senhor falou na apresentação do senhor uma coisa que eu não achei no texto. Estava procurando no texto, não achei. E agora o senhor, na apresentação, falou. Quem lê o texto não fica, com certeza, vendo aqui que a internação não seria uma opção, não é? Claro que tem uma parte que o senhor fala que precisa ser, citando jurisprudência, deveria ser uma opção mais benéfica ao inimputável, né? Entretanto, não ficou evidenciado essa parte de ser vedado, em qualquer caso, a internação. Porque, de fato, se você autoriza o Ministério Público a realizar um acordo de não persecução penal impondo uma pena restritiva de liberdade, o que acontece é que essa pena ela vai acabar sendo renovada a cada 1 ano, não é isso? Ela acaba sendo uma pena perpétua.
E eu me lembrei aqui, doutor Marcos, de alguns filmes e algumas expressões da cultura brasileira, como aquele do Rodrigo Santoro, o que é o bicho de sete cabeças, salvo engano. Então, eu anotei aqui, acabei não achando, mas eu vou achar aqui para o senhor. Que são situações nas quais uma pessoa que tem problemas, algum desvio mental, mas realmente teria uma alternativa, ele acaba sendo internado e ele fica para sempre internado, né? Ainda mais quando nós vemos algumas internações por causas, por exemplo, de dependência toxicológica, né? Hoje nós vemos internações com relação a, por exemplo, toxicômanos. E isso tem gerado, inclusive, um problema nos manicômios, né, judiciais, por conta da separação daqueles que efetivamente têm uma doença mental e aqueles que são viciados, né? Então, eu senti falta disso. Aqui, por exemplo, na parte final do seu trabalho, na página 122 e 123, o senhor cita essa leitura, fala: cumpre destacar que uma das críticas levantadas contra as barganhas, cujo objeto são os institutos, né, NGRI ou GBMI, reside nos riscos de que o réu seja internado indefinidamente, sobretudo em um cenário maculado pela ineficácia dos hospitais psiquiátricos e pela falta de proteção eficiente aos inimputáveis. É exatamente isso. Eu acho que essa discussão aqui, que é uma discussão muito importante, eu senti falta, porque aqui o senhor já termina o trabalho e começa a conclusão. Então, eu acho que essa leitura é a leitura pela qual o senhor, na apresentação, falou que não poderia, em hipótese nenhuma, o Ministério Público realizar um acordo de não persecução penal que fosse resultante, né, que resultasse na internação. Então, aí eu concordo com o senhor, eu acho que tem sentido. Outra questão que eu pondero com o senhor, quando o senhor estiver escrevendo uma dissertação de mestrado, doutor Marcos, evite palavras muito peremptórias. Quando nós estamos no mestrado, nós estamos apresentando um trabalho que tende a contribuir com o domínio de uma área do conhecimento. Então, nós precisamos ter uma certa neutralidade e sempre colocar uma hipótese inversa à nossa. Nós não temos certeza. Nós temos que partir da incerteza para chegar na certeza. Então, eu vejo, por exemplo, na página 118, em algumas outras, mas a 118 me chamou a atenção, termos como: defende-se, portanto, que o regramento vigente não contempla tudo mais. Eu acho o importante numa dissertação de mestrado é nós termos ideia de que nós não defendemos nada. Nós simplesmente apresentamos as hipóteses. Então, tomar cuidado para que a colocação que o senhor faz numa dissertação de mestrado não soe arrogante, não soe cabotina. Mais isso, mas o senhor está de parabéns, eu gostei muito do trabalho do senhor. Bom, não tenho nenhuma pergunta, professor Robson, eu queria parabenizar o aluno Marcos Brenner e dizer que eu estou satisfeito. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Fernando. Agradeço pelas colocações cirúrgicas aí e por ter pontuado aí alguns aspectos que certamente serão considerados aí pelo tutor Marcos. Doutor Marcos, se me permite, se todos os professores assim concordarem, podemos avançar e depois passamos a palavra para o doutor Marcos para as considerações finais, ou preferem a cada etapa o doutor Marcos vai se manifestando? Por mim, pode ser dessa forma, professor Robson. Podemos seguir. Obrigado. Obrigado, professor Aires. Bom, dando sequência, então, e na linha da qualificação, até para trazer uma visão um pouco mais abrangente aí do que da evolução em razão da qualificação, após o professor Fernando, então, se o professor Rafael nos permitir, passa a palavra para a professora Iris,
para tecer as suas considerações e questionamentos. E também, professor, ele também participou da qualificação junto com o professor Fernando. Professora Iris, muito obrigado mais uma vez, sempre aí participando das nossas bancas. Obrigada, professor. Obrigada. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de mais uma vez me desculpar a todos em razão da situação da quinta-feira passada, mas acredito que esse tipo de situação, ainda mais a gente no mundo virtual, acontece, né? Eu realmente fiquei sem luz aqui. O professor Rafael, né, que é da mesma cidade, deve ter visto, né, que na quinta-feira a gente teve aí um blackout em alguns bairros, entre eles, né, o bairro da minha casa, da casa dos meus pais, do meu escritório, então não tinha muito para onde correr e bem na hora o meu WhatsApp ficou indisponível. Mas eu gostaria de cumprimentar, então, o professor Robson, agradecer mais uma vez o convite, a confiança que depositaste em mim, né? Agradecer ao Marcos, né? Ao nosso mestrando, a oportunidade de estar aí avaliando o trabalho, cumprimentar o professor Fernando e o professor doutor Rafael, né? E dizer que é com muita honra que participo da banca ao lado de todos, né? Que são nomes aí bastante expressivos nessa temática. Bom, Marcos, eu já passei, tá? As minhas observações, o arquivo com as minhas observações para o professor Robson, tá? Então, assim, todas as questões que eu falar aqui, elas têm lá já os apontamentos, né? O arquivo é um arquivo com os comentários, então, assim, se tu, por exemplo, for enviado via WhatsApp, se tu abrir no teu telefone, tu não vai ver os comentários, tu precisa abrir no computador, que daí tu tem o Word e aí tu consegue acessar os comentários. Mas, assim, eu gostaria primeiro, né, eu vou fazer uma inversão. Normalmente eu falo das questões formais e depois eu falo da parte de conteúdo. Mas, tendo em vista que a parte de conteúdo eu não vejo muitos retoques a serem feitos, porque todos os retoques que eu tive a oportunidade de pontuar na tua banca de qualificação foram acatados e foram é, implementados dentro da tua dissertação. Então, a parte de conteúdo, eu acho que o fechamento do teu trabalho, tu foi muito feliz, né? Em toda a exposição, na temática, eu já tinha te dado os parabéns, né? Em relação à parte de conteúdo e a escolha da temática dentro lá da tua qualificação. E aqui eu reforço isso. Eu acho que é uma temática bastante nova, né? A questão do acordo de não persecução envolvendo os inimputáveis. Eu havia, inclusive, falado, né? Eu vi que o professor Fernando falou dessa questão dos inimputáveis, da diferenciação dos inimputáveis, da questão dos menores ou dos outros inimputáveis, e eu havia falado isso na tua banca de qualificação, e eu vi que em nota de rodapé tu colocaste essa observação ali em uma das primeiras notas, e eu achei muito bom a parte, obviamente, ali do resumo também. Concordo com o professor Fernando, acho que também tem que ser mencionado ali, né? Qual é o tipo de inimputável que a gente vai tratar. Mas, enfim, eu acho que eu mencionei o Vinícius Vasconcelos, né? E eu vi ali que tu usa bastante o Vinícius, né? Então, assim, de uma forma geral, eu acho que a parte de conteúdo, né, essas observações elas foram acolhidas, né, e eu fico muito feliz, né, de alguma forma poder ter auxiliado nesses pontos, e ficou realmente muito bom. E o fechamento do teu trabalho, ficou muito bom, tá? Inclusive, né, quando tu estava apresentando, eu já tinha enviado para o professor Robinson, e aí tu falaste ali na tua conclusão, tu colocas alguma coisa relacionada a situações como essa, é possível os acadêmicos elaborarem um anteprojeto de lei, ou seja, uma proposta prévia de regulamento legislativo elaborada como sugestão de caráter não oficial. E aí eu vi que tu colocaste ali no anexo, né, a tua proposta, e eu coloquei ali que isso, inclusive, pode ser a tua ponte para a continuidade da tua pesquisa em um doutorado. Tá? Inclusive, a partir disso, né, tu traz essa propositura, e eu acho muito interessante tu seguir,
a pesquisa, né? Obviamente de uma forma mais aprofundada ainda, trazendo essa sugestão em uma ponte para um doutorado, utilizando aí a temática, tá? Então, em termos de conteúdo, basicamente, eu não tenho observações. As minhas observações, basicamente, nos, no transcurso do trabalho, né? Elas são de cunho formal, tá? O que que eu notei, né? Isso não desmerece de forma alguma a tua escrita, né? Como o professor Fernando muito bem falou, tu escreves muito bem, então e assim, até a tua apresentação, eventualmente qualquer dúvida que poderia surgir dentro da leitura do trabalho, na tua apresentação, tu sana qualquer eventual dúvida, tá? Eu observei ali alguns problemas de concordância, algumas questões de português, uso da vírgula, então eu acho que vale a pena, né, para que o teu trabalho fique ainda melhor, uma nova revisão. Eu acredito que tu tenhas revisado, mas acho que cabe uma nova revisão. Ali eu coloquei algumas observações, tá? E eu não sei se foi no meu, porque eu transformei o teu trabalho do PDF para o Word, tá? E aí, nessa transformação, houve algumas. Eu notei aqui que algumas lacunas, assim, um parágrafo para o outro, principalmente quando se troca a página, eles ficaram desalinhados, então acho que vale ali daqui a pouco tu também fazer uma revisão nesse aspecto de formatação, tá? Então, assim, basicamente, uma revisão de português e uma revisão na formatação como um toque final para a conclusão aí, para o fechamento do trabalho. De mais a mais também, professor Robinson, eu não tenho perguntas, assim como o professor Fernando, a não ser parabenizar a sua orientação e o trabalho do Marcos, que realmente ficou muito bom esse trabalho. Até já me antecipo, acho que é um trabalho que precisa ser publicado, né? Acho que ele merece ser publicado. E só com essas observações aí que precisam eventualmente dá uma olhadinha ali, eu fiz umas marcações de concordância, principalmente, mas coisas muito pequenas, né, que não tiram a excelência do trabalho. Então, mais uma vez, parabéns ao mestrando e ao seu orientador. Muitíssimo obrigado, doutora Iris. Agradeço pelas palavras, pelas colocações, também sempre cirúrgicas, precisas, e pelo compartilhamento do arquivo com anotações aí, que certamente serão de grande serventia para o doutor Marcos para uma revisão final e para publicação. Bom, passo então agora a palavra para o professor doutor Rafael. Rafael, muitíssimo obrigado por comparecer aqui na nossa banca, pela contribuição e que certamente nos agregará aí para a conclusão e finalização do trabalho do Dr. Marcos. Dr. Rafael? Queria inicialmente saudar o professor Dr. Robinson, professor doutora Iris, professor Dr. Davi, por estarem aqui hoje, né, fazerem parte dessa banca. É sempre uma honra para nós, professores, ter a oportunidade de estar aqui compartilhando com o mestrando o ápice do seu trabalho, né? Então, primeira questão de tudo, gostaria de saudar a todos e parabenizar ao Marcos pela opção do tema dele. Eu vou ser bem franco pro Dr. Marcos. Eu entendo que a academia ela só é relevante quando ela reflete na prática. Isso não é abrir mão de um rigor acadêmico, mas é ter a convicção de que um trabalho ele só ganha utilidade quando ele enfrenta um vazio que a gente encontra na prática. E o mestrando foi cirúrgico em encontrar uma lacuna legislativa importantíssima no nosso ordenamento jurídico. Por que eu digo que essa lacuna é importantíssima?
porque nós sabemos que no dia a dia, eu já compreendi que o mestrando é promotor de justiça, eu sou juiz federal, no dia a dia nós temos muito pouco contato, aliás, um contato aquém do necessário com os indiciados para que a gente tenha certeza ou não da capacidade deles estarem em juízo, né? Então, a falta de regulamentação que nós temos atualmente no ordenamento me gera o receio de que, eventualmente, a existência de uma incapacidade seja, desculpe o termo, varrido para baixo do tapete para evitar que se coloquem óbices. E isso é ruim, né? Lacuna jurídica é insegurança. Então, gostaria de parabenizar o Marcos pela escolha de um tema importante e pela coragem de trazer um tema que é muito diferente, né? Que é um tema, não é um tema muito diferente, é um tema difícil, porque enfrentar a lacuna legislativa é um ato de coragem, né? Só que daí não é uma crítica, mas é uma percepção. Eu concordo com o professor Fernando na questão da ausência da hipótese inversa. Porque nós sabemos que o NPP é um instrumento processual com repercussões na seara material, né? Isso ficou bem claro quando o STF diz que que ele pode retroagir, né, em benefício do acusado, ou seja, ele não é meramente processual, né? Mas ele tem um caráter processual. E daí eu pergunto, será mesmo que nós não poderíamos adaptá-lo, né, enquanto nós não tivermos a alteração legislativa, será mesmo que nós não temos como adaptá-lo nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, que é a forma da nossa legislação de preencher as lacunas, né? Lembro, por exemplo, que o artigo 28A, inciso 5, permite a inserção de outra condição indicada pelo Ministério Público, desde compatível com o fato trazido à baile. Então, eu entendo que nós poderíamos, atualmente, utilizando os próprios institutos que o Dr. Marcos Brenner trouxe também, né, da assistência, né, do acompanhamento do indiciado, que nós poderíamos, atualmente, sim, com base, né, nessa possibilidade de preencher a lacuna e na necessidade de não oferecer uma proteção suficiente àqueles que não têm condições de estarem no processo sozinhos, né? Mas isso aqui, e esse aqui, daí eu já trago o meu questionamento, né? Eu preferi colaborar no trabalho mais nessa questão de questionamento, né? Gostaria que o Dr. Marcos, então, ele abordasse. Será mesmo que enquanto nós não tivermos alteração legislativa, nós não poderíamos lançar de alguma alternativa nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal? Será mesmo? Não estou sendo peremptório, mas será mesmo que nós que isso não poderia ser trazido para o trabalho como uma opção, nem que seja para refutar? Coloco isso. E também, a título de formalidade, Dr. Marcos, eu vi que a maioria das notas, as imensas maioria das notas de rodapé, estão no corpo do texto, tá? Eu também tenho essa preferência. Mas eu vi que algumas estão em formato de rodapé. A minha sugestão seria a unificação. Mas isso é uma sugestão, né? Tenho certeza que o seu orientador já para o senhor, né? E o senhor esteve muito bem orientado. Isso a gente conclui pela excelência do trabalho que foi produzido. Realmente o senhor escreve muito bem, né? As conclusões estão muito coerentes. A sua apresentação foi maravilhosa, né? Digamos assim, a sua apresentação conseguiu superar no seu texto, que já estava muito bom. Então, gostaria de lhe parabenizar e lhe colocar esse questionamento, né? Enquanto nós não tiver... Ou seja, eu concordo que a melhor alternativa é ter uma legislação que supra essa lacuna. Mas até termos essa legislação, que vai demorar, será mesmo que não tem como nós fazermos nada para proteger essas pessoas que estão nessa condição digamos assim, de uma desproteção legal?
Essa é a colocação que eu tenho para lhe fazer. Mais uma vez, lhe parabenizando pelo trabalho, parabenizando também o seu orientador e os demais colegas pelas observações que deram aqui para o seu trabalho. Tá? Encerro aqui minha participação. Muitíssimo obrigado, professor Rafael. Excelentes colocações, contribuíram bastante também. E penso que nesse conjunto das propostas aqui trazidas serão de grande serventia para uma releitura e para o endereçamento aí do trabalho, para uma publicação. Doutor Marcos, passo agora a palavra do senhor para eventuais respostas aos questionamentos ou colocações dos professores dessa banca. Bom, obrigado, professor. Primeiro, eu gostaria de falar que, para os membros da banca de qualificação, que eu procurei seguir todas as recomendações que foram repassadas para mim. Então, se alguma coisa não foi cumprida, foi um lapso, eu peço desculpas aqui a vocês. E, de fato, a única que eu realmente eu não consegui cumprir foi a citação das obras do professor orientador, porque eu não consegui achar interseção entre um assunto que eu estava tratando no momento. Então, foi dentro da disponibilidade das obras que eu consegui, através da pesquisa, eu não consegui encontrar interseção. Então, foi esse o único que eu voluntariamente não segui. O restante foi um lapso que pode ter acontecido, né? Em relação ao questionamento do professor Fernando, que foi já tratado na banca, eu procurei seguir essa inclusão, foi tanto do professor Fernando quanto da Iris, né? Da delimitação da inimputabilidade, né? Então, eu segui essa dica, né? E delimitei já desde o título, né? O título ele encerrava nos indiciados inimputáveis. E aí, a partir dessa da banca de qualificação, eu acrescentei dos inimputáveis por transtorno mental ou deficiência intelectual, como foi perfeita essa dica, né? E casou muito bem com o trabalho. Eu trouxe também isso no resumo, mas eu posso ter posso não ter feito os destacamentos necessários, mas eu disse aqui no resumo que a tratativa são por réus inimputáveis com transtorno mental, deficiência intelectual, mas acho que deve ser destacado também melhor para isso ficar claro, né? Sobre a citação do professor Auri Lopes, eu realizei essa citação, mas eu acredito que posso realizar um destacamento disso, né? Tá na página 64, se não me engano. Ele trata desse processo com fins garantísticos, né? Que eu confesso que eu tomei um cuidado maior a partir da orientação do professor Fernando, mas eu devo realizar aqui um destacamento melhor sobre essa temática aqui. E sobre a internação proibida, então, eu acho que eu devo, sobre a questão da internação, né? Que eu não tratei devidamente no trabalho sobre esse impedimento do NPP. Eu acho que eu vou fazer um destacamento melhor sobre essa temática, porque eu escrevi sobre isso tratando dos institutos do direito comparado, sobre a impossibilidade, né, das críticas, como o senhor mesmo ressaltou, né? E escrevi ali na página 95 e 119 também algo nesse sentido, mas como não foi percebido, acredito que eu devo destacar melhor também. Sobre a professora Iris, com certeza, uma revisão de português aqui é fundamental, realmente, porque sempre passa desapercebido. Eu agora me preparando para essa apresentação, eu verifiquei erros assim significativos, assim, de omissão até de palavras durante a escrita, e eu vou me ater melhor a isso. E sobre a formatação dos parágrafos, eu acho que deve ser esse problema da transmutação dos arquivos que aconteceu, né, do PDF para o Word. Mas caso tenha acontecido isso, eu vou passar por uma revisão melhor no trabalho. E do professor Rafael, doutor Rafael, que ele fala sobre a pergunta, né? Primeiro, sobre a unificação das citações, isso foi discutido na banca de qualificação, né? Ou foi com o orientador, e algumas citações que não eram tão destacadas assim no trabalho,
nós optamos por fazer em nota de rodapé, para não dar um destaque tão grande no corpo do texto, deixar isso para as menções mais honrosas ou mais destacadas. Outras eu fiz através de nota de rodapé para não deixar de seguir orientações que foram relevantes da banca e, ao mesmo tempo, deixar um pouco claro que não era o viés assim, principal do trabalho. E sobre a pergunta do professor, se é possível aplicar o ANPP sem a inovação legislativa com base na cláusula aberta, que é no artigo 28A, eu entendo que não, porque é uma questão aqui que precisa ser considerada, ser tratado no trabalho. Porque o ANPP, entre as condições elencadas, ele estabelece 4 condições e a última é uma cláusula aberta. As 3 primeiras condições que são elencadas no ANPP, elas são condições cumulativas e precisam estar no acordo, que é a reparação do dano, o perdimento dos bens e a prestação de serviços à comunidade. Então, eu entendo que a prestação de serviços à comunidade é um vício insanável para o inimputável, porque ela, como uma espécie de pena, uma pena restritiva de direito, não poderia ser aplicada ao inimputável, que só é submetido dentro do sistema vicariante à medida de segurança e sugerida por mim como tratamento ambulatorial. Mas isso é a minha opinião, né? É a minha contribuição para o debate. Esse tema é o que eu busco é discussão sobre isso aqui e novos entendimentos podem surgir a partir desse trabalho. É a minha ideia, né? Não é a proposição pré-delimitada de uma solução, é a fomentação da discussão. A minha contribuição foi essa para a academia, buscando também uma alternativa para o plano concreto, né? É isso, eu Eu daria só gostaria mais de uma agradecer. contribuição. Eu li com muita atenção quando o senhor fez essa ponderação de que haveria 4 cumulativos e um alternativo. Eu lendo o artigo 28A, eu não vejo esses 4 primeiros como cumulativos. Eu vejo que todos são cumulativos e alternativos. Inclusive, é muito comum, pelo menos na Justiça Federal, que não se tenha a prestação de serviço à comunidade, que se tenha só, por exemplo, uma prestação pecuniária, né? Que não se fale na perda de bens e direitos, que, salvo engano, é o segundo, né? Infelizmente, se fala pouco na reparação do dano. Eu entendo que se deveria falar mais. Inclusive, há quem diga que nem a reparação do dano é obrigatória, o que seria ruim nos crimes ambientais, que, por exemplo, a reparação do dano ela é obrigatória na suspensão condicional do processo. Então, é nesse prisma que eu faria essa sugestão de repente, de poder criar essa hipótese inversa, nem que seja em 1 ou 2 parágrafos, mas de refutar, porque ela é totalmente refutável, né? Mas como o professor Fernando falou, o seu trabalho, né? Aliás, como a professora Iris falou, o seu trabalho é digno de publicação, né? Mas ele está faltando esse um que outro parágrafo da hipótese inversa. Então, por favor, não interprete como crítica, é que eu quero ver isso publicado, né? Então eu endosso as questões, claro, revisão ortográfica, revisão de ABNT, isso sempre se pode fazer e é bom antes da publicação, mas eu investiria nessa questão que o professor Fernando falou, da hipótese inversa, porque o seu trabalho está muito bom, né? E é a única coisa, é o único ponto que eu senti falta. Não senti falta de mais nada. Então, por favor, não interprete como crítica, antes pelo contrário. É que eu gostei demais. Se eu não tivesse gostado tanto, não insistia, tá? Então, só essa ponderação, tá bom? Obrigado, professor Rafael, doutor Marcos. Mais algum professor gostaria de se manifestar? Fazer uma ponderação só para o Dr. Marcos também, no seguinte sentido, de reforçar que eu gostei muito do trabalho. Eu acho que nós precisamos, como pesquisadores, estimular a aderência do trabalho a uma linha mais acadêmica. É isso que eu estou dizendo, porque, por vezes, o trabalho, a narrativa que o senhor coloca aqui, cadência de ideias, de raciocínio, está muito bem escrito, está excelente,
ela parece mais uma peça de tribunal do que uma dissertação de mestrado. Só isso que eu estou ponderando. Eu acho que a gente tem que saber o nosso lugar de fala. Quando a gente está na academia, a gente tem que manter essa neutralidade, ainda que nós tenhamos uma opinião, porque isso é natural. E eu gostei muito, eu achei a solução extremamente engenhosa. Ela é engenhosa, ela é inteligente e ela merece sim ser publicada e, eventualmente, isso gerar sim um projeto de lei nesse sentido, porque isso humaniza o processo penal. Eu gostei muito da ideia. Eu acho que faltou, na minha concepção, e isso eu estou elevando já de um nível que já está excelente, está muito bom, mas a gente precisa apontar alguma coisa que poderia ter mais suavidade nessas ponderações. É só isso que eu quis colocar. Obrigado, professor Fernando. Mais algum professor? Doutor Marcos, alguma colocação adicional? É só no sentido de agradecer, né? Eu realmente gostei muito das contribuições. É isso que o trabalho procura, né? A contribuição desse trabalho é essa, não é o que é certo, né? Foi a minha contribuição para o trabalho, é o início de um debate que a gente quer que cresça, que se estimule e ideias contrárias surjam, é assim, né? É a teoria A, a teoria B, até que surja o melhor caminho, né? Geralmente o caminho do meio. E agradecer mais uma vez à banca, a todos vocês pela contribuição. Perfeito. Muito obrigado, doutor Marcos. Bom, e não havendo mais questionamentos, podemos passar então para a sala de deliberação? Sim, Perfeito. Então, estou indo para a sala de deliberação. Obrigado, professores. até logo. Até logo. Leiane, você ouve aí? Eu fico aqui? Oi, Marcos. Vamos aguardar. Ah, pois tá. Vai ser divulgado? Como faz para eu assistir? A gente vai disponibilizar essa gravação no YouTube. E se você precisar para fazer eventuais ajustes, a gente libera no AVA também. Ajuste como? Se você quiser fazer algum ajuste no trabalho para enviar a versão definitiva, a versão pós-banca, né? Que é a versão que vai constar lá no site da Ambra, no repositório. Hum, sobre isso eu queria falar com você. Sendo aprovado o trabalho aqui, qual que são os novos passos, hein? Então, após a aprovação, eu já mando o link para você solicitar o seu diploma, né? Sendo aprovado aqui, já pode solicitar Ah, é? o diploma. Não tem necessidade de fazer um depósito definitivo, não? Eu já fiz. Tem necessidade, sim, de fazer a versão, de enviar a versão pós-banca, né? Independente de você mexer no trabalho ou não. Se você optar por mexer, fazer algum ajuste, independente, tem que enviar a versão pós-banca, né? A definitiva. E é essa versão que vai constar lá no repositório da Ambra. Você vai receber ela com capa, né? Ficha catalográfica. Ah, entendi, entendi. É só para um banco de dados da instituição, né? Não é publicação, não, né? Isso, não é para publicação. Se você quiser publicar também, você pode, né, Amba? Quiser publicar dissertação em formato de livro, tem essa opção também. Como funciona isso aí? Tá. Eu vou mandar para você depois um link, tem uma gravação do Francisco que ele explica, né, todos os passos, caso você queira fazer a publicação da dissertação em formato de livro. E essas alterações que eu venho a fazer, eu posso fazer de qualquer coisa, né? Oi? Essas alterações que eu venho a fazer pós-banca, eu posso fazer de qualquer alteração? Pode fazer os ajustes recomendados pela banca, né? Se você julgar necessário, quando concluir aqui,
você vai receber o atestado para assinar. Eu acredito que eles não vão pedir nenhum ajuste obrigatório lá. Se pedir, vai constar lá no documento. Mas é bom, sempre é bom acatar ali as recomendações, né, da Mas banca. aí eu posso pedir a colação de grau, não, a diplomação, né? É a colação de grau, né? A diplomação sem fazer esse depósito definitivo? Pode. Ah, tá Porque bom. enquanto você está cuidando dos ajustes, a gente está cuidando da emissão. É o tempo que você faz ali o depósito, que é um prazo aí mais ou menos de 15 dias. Mas tem umas coisas que foram sugeridas que eu queria realmente mexer ali, para deixar mais redondinho o trabalho. E tem algum prazo para ter esse meu diploma, hein? Para receber o diploma, É. olha, assim, vai mais ou menos uns 15 dias para emissão, aí ele é encaminhado para o Departamento de Estado da Flórida para chancela, mais umas 2 semanas, né? Aí ele retorna para a sede da Ambra e em seguida a gente encaminha para você. Vai Isso é, uns 30, 40 dias, mais ou menos. isso é já com a urgência, já que o meu caso precisa? Você precisa do diploma com urgência? Extrema urgência, porque eu preciso validar esse diploma Vai antes, revalidar. Não, mas dá tempo, dá tempo. Fique tranquilo que vai dar tempo. por conta dessa inovação aí que teve, né? Eu não A fui. nova resolução, né? Eu preciso de muita Mas, pressa. mas dá tempo, ó. Se você solicitar amanhã mesmo a gente já cuida aí da emissão, já manda para o Departamento de Estado. A gente só vai precisar da nota da dissertação, né? Porque o histórico já está praticamente pronto. A gente precisa da nota da dissertação para incluir. Falando E nisso, Helena, no meu histórico lá tem uma disciplina que está sem nota no APA. eu não sei o que acontece, eu acho que a nota está oculta. Ela aparece para mim, mas não aparece para o aluno. Deixa eu Não, abrir seu histórico. nunca apareceu essa nota. Até falei com você isso faz tempo, mas até hoje. É, Eu nem sei quanto é que é essa nota mais, faz tanto tempo. ó, deixa eu abrir seu histórico aqui. Eu não sei por quê, mas é como se estivesse oculto para o estudante, ó. Mas olha só, não tem nenhuma sem nota, não. Depois eu vou tirar um print aqui do histórico e eu mando para você olhar. A única pendência mesmo é só a nota da dissertação. Dissertação 1 e 2. A um não está com a nota, não? Já não era para estar. No histórico ainda não. Mas isso é bem rapidinho. Amanhã mesmo a gente já cuida disso. Mandei aí, Marcos, o seu histórico. Estou vendo aqui. Aí vai fazer uma média disso aqui, dessas notas, é? A média, você diz? Em quê? Vai ter uma nota final do. Como é que é? Não, você vai receber o histórico, né? Com todas as notas. Hum, eu acho que é a mediação que não estava, né?
Pois tá bom, obrigado, viu? Vamos lá, né?
Eu fiz aqui, Liliane, pedido. Já preencheu? Já. Ótimo. Amanhã a gente já inicia aí a emissão. Como faz com os custos? Tá, depois de emitido, o financeiro vai gerar, né, a cobrança e colocar lá no seu gerenciador financeiro. Eu aviso Tá quando estiver bom. disponível. E aí, mais uma vez, Juliane, se vocês conseguirem dar uma prioridade para esse pedido, que eu já conversei com Não, ela. com certeza, com certeza. A gente tem mais interesse do que você nisso aí, pode ter certeza. Preocupado, Marcos? Eles estão demorando, né? Estão demorando mesmo. Assinei, viu, o documento. Você já recebeu a ata? Já recebi, assinei Sim. já. Ah, então eles estão voltando.
Ele está pedindo uma senha aqui para eu assinar, para efetuar o login. Não sei como. Você consegue ver se eu assinei certo aí? Vou olhar aqui, peraí. Tá certinho. Recebi aqui, assinado. Ótimo. Agora é só esperar vocês, né? Sim, agora é com a gente. Eles estão demorando. Se perderam aí no meio do caminho. Olá, voltamos. Voltamos. Agora sim, eu não estava conseguindo voltar como painelista, agora encaixou aqui, deu certo. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Após a deliberação dessa banca, retornando dos trabalhos, anunciamos então, doutor Marcos, que esta banca considerou o senhor aprovado com nota 99. Meus parabéns. Indicada aí a publicação, muito sucesso. Apenas sugerimos aí esses ajustes finais para prosseguir aí com a publicação, com a equivalência e segmento para o doutoramento. Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade da banca, que me auxiliou muito no debate, e dizer que esse é um pontapé, né, para algo mais que possa vir a surgir. Com certeza. E eu também gostaria de agradecer mais uma vez a Leânia, a Ambra e toda a equipe, ao professor doutor Rafael, professor doutor Fernando Davi, professora doutora Iris Saraiva. É sempre uma honra, um aprendizado e um orgulho aqui estar entre eles, entre gigantes aqui, e que abrilhantam sempre nossas bancas e trazem muita contribuição, muita qualidade para os alunos da Ambra. Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite, obrigada pela confiança. Mais uma vez, parabéns ao nosso mestrando, agora mestre, oficialmente, né? Com nota quase, quase máxima, mas com certeza com indicação para publicação. Um abraço aí aos colegas Dr. Fernando e o Dr. Rafael e a Leane, mais uma vez, parabéns, Marcos, a ti pelo belíssimo trabalho. Também gostaria de agradecer, queria, né, fazer uma congratulação à Leânia, que eu não falei oi para ela, né? Boa noite, Leânia, obrigado aí pelo seu apoio de sempre. Agradecer ao professor Robinson Fernandes, um grande colega, espero que
possa ainda dividir bancas com ele, porque é uma pessoa especial, né? Agradecer a professora Iris e o professor Rafael também. E parabenizar o mestre Dr. Marcos Brenner, parabéns. Espero que o senhor continue na pesquisa, porque realmente a escrita está muito bem feita e a saída que o senhor deu aqui é uma saída muito engenhosa e que merece ser compartilhada aí com o mundo jurídico. Parabéns. Gostaria também de parabenizar o novo mestre, desejar que tenha uma longa carreira acadêmica, né, que tenha a possibilidade de buscar novos horizontes agora, buscar um doutorado, né? Seria muito bom, merece, né, pela dedicação na pesquisa. E agradecer ao professor Robinson pela oportunidade de estar aqui de novo na Ambra, compartilhar com a doutora Iris e com o doutor Fernando essa banca, foi uma honra muito grande, agradeço essa possibilidade e obrigado, Leane, pelo auxílio de sempre, tá bom? Obrigado, doutor Rafael. E doutor Marcos, mais uma vez, meus parabéns, muito obrigado por ter me escolhido aí, foi uma parceria aí, um trabalho conjunto aí muito agradável, e conte sempre comigo e faço votos aí de sucesso aí na nova vida de mestre e no segmento dos estudos aí. Obrigado, professor. Eu agradecendo especialmente também para o senhor, viu? O senhor foi muito valorosa a sua contribuição. Eu gostei muito dos momentos em que a gente conversou sobre o trabalho e desejo para o senhor toda a sorte do mundo, sucesso e para todos os presentes aqui, incluindo a Leilane, que eu falei. Obrigado, doutor Marcos. Bom, meus amigos, sendo assim, vamos nos despedindo e agradeço mais uma vez a todos e desejando uma boa noite aí, uma excelente semana aí e estamos aí sempre à disposição. Forte abraço a todos. Boa Mas noite. Boa Bom noite a descanso. todos, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.